Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Só tinha um. E esse único que ele tinha, ele viu sofrendo, gemendo. O que você faria por um filho único? O que você faz por um filho único que você tem? Pois o máximo que você possa fazer não é nem de longe comparado o que Deus fez por nós. Deus viveu um vale por minha causa e por sua causa. E ainda tem gente que não reconhece. E ainda tem gente que diz que Deus sequer existe. E ainda tem gente que vê os montes, os vales, as campinas, as árvores. Pessoas que veem tantas coisas e dizem que Deus não existe. Como Deus não existe se toda grande obra tem um grande autor? Se por trás de um relógio está o relojoeiro? Como Deus não existe se para toda grande obra existe alguém que a criou? Eu existo, você existe e ninguém seria capaz de criar a gente. O homem jamais seria capaz de criar vida se Deus não colocasse essa vida em nós. Você percebe? Esse Deus, esse Pai, ele simplesmente passa pelo vale. Ele simplesmente está no vale agora, porque ele vê seu filho Jesus agonizando no Getsêmani. E aquele momento de agonia, aquele momento de angústia que Jesus vive, ele ainda chega para Deus e diz: Pai, foi a única vez que Jesus falou isso. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Pai, eu não estou aguentando mais. É muito sofrimento, Pai. Fui abandonado, Pai, até pelos meus discípulos. Pai, eles não conseguem me acompanhar mais, porque estou no clímax do sofrimento. Pai, o Senhor me perdoa, eu vim para essa missão, mas eu estou sentindo muito, Pai. Está doendo demais. Você sabe o que é que Deus faz? Você sabe o que é que Deus diz a Jesus? Nada. E sabe por que ele não disse nada? Ele não disse nada por amor a você, por amor a mim. Você que diz que não tem tempo para ir numa igreja adorar a Deus. Você que não tem tempo para as coisas de Deus, que só fica querendo fazer tudo, emporcalhando tudo nessa vida. Você sabe por que Deus preferiu ver Jesus no Getsêmani, sangrando, sofrendo, e não fez nada e não respondeu nada a Jesus? Foi a oração que Jesus fez que Deus não respondeu. Aliás, ele respondeu com um não. Foi negativa, uma negativa de Deus a Jesus. Pai, mas que não seja como eu quero e sim como tu queres. Aí Deus disse assim, simplesmente, nada. Silêncio. Deus respondeu a Jesus com uma linguagem não verbal. Deus não falou nada. Mas você sabe que o silêncio é o equilíbrio dos diálogos. Você sabe que o silêncio fala muita coisa. Que no silêncio nós nos encontramos, pois naquele momento Deus silencia e deixa que Jesus siga. Mais adiante esse vale dele fica tão terrível que ele chega a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento Deus, ele não quer ver o sofrimento do seu filho. Deus se vira de costas. Pai, se você já viu seu filho sofrer, mãe, se você já viu seu filho sofrer, você sabe o que significa isso. O sentimento que você tem de impotência, de ver seu filho no hospital, numa sala de cirurgia. E você, se você pudesse, você se colocaria no lugar dele, porque a gente é assim. Quando o filho está doente, se a gente pudesse, a gente se colocava no lugar dele. Ô pai, deixa eu adoecer por meu filho. Pai, deixa eu queria muito estar no lugar dele para não vê-lo sofrer desse jeito. Não é assim? Pois Deus sentiu a mesma coisa quando viu Jesus lá no Getsêmani. É assim que a gente sente. Agora eu te pergunto, qual foi a decisão de Deus no vale? O que foi que Deus decidiu? Qual foi o comportamento de Deus naquele momento de vale? Deus simplesmente sabia que Jesus tinha uma missão. Vale não é lugar de agir pelas emoções. Vale não é lugar de agir pelos sentimentos. Vale é lugar de agir pela fé. Vale, dificuldade, momento crítico, é lugar de você olhar para o alto. Vale, é como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Bom, se eu estou elevando meus olhos para os montes, é porque eu estou no vale.
Vale não é lugar de agir com emocionalismo, com passionalidade. Vale é lugar de demonstrar fé, confiança, crença, acreditar que Deus está contigo. Não importa qual seja o seu vale. Se é uma enfermidade grave que te atingiu, um diagnóstico sombrio do médico, não importa. Se é um problema maior que você esteja passando, não importa. Deus usa muitos momentos de vale para que nós possamos olhar para cima, porque muitas vezes, quando estamos em cima, no monte, nós não paramos para olhar para Deus. Nós não esperamos os milagres de Deus. Albert Einstein já dizia: existem dois tipos de pessoas. Aqueles que não acreditam em milagres, que acreditam que os milagres não existem. E o outro tipo de pessoa é o que acredita que tudo na vida é um milagre. Você está em qual desses dois tipos de pessoas? Eu acredito que tudo na vida é um milagre. Eu estou aqui nessa manhã falando com você e isso é um milagre de Deus na minha vida. Pode estar sendo um milagre de Deus na sua vida, essa palavra nesse momento. Eu acredito que tudo é um milagre, porque se eu respiro, isso é um milagre de Deus, é o milagre da vida. Então, fique no segundo grupo, aqueles que acreditam que tudo na vida é um milagre. E olha quem escreveu essa frase, Albert Einstein. Que você possa entender o plano de Deus na sua vida. Que você possa se comportar como Deus, que na hora do vale, Ele preferiu continuar o seu intento, preferiu continuar com o seu plano de salvação. E hoje, Deus, além de ter recebido Jesus de volta no céu, claro que as mãos dele chegaram furadas. Naturalmente, o vale vai produzir algumas marcas. Mas essas marcas são só para a gente lembrar o milagre de Deus. Claro que você pode ter alguma marca saindo desse vale, mas o que importa é que Deus te preservou a vida. É que Deus deixou aquelas marcas para quando você olhar para as marcas, você se lembrar do milagre dele. Entende, meu irmão? Entende, minha irmã? Jesus está no céu, ele levou as marcas. Mas Deus recebeu Jesus de volta, seu Filho único de volta. Aquele momento, aquela chegada, desde que ele começou a levitar, começou a subir no Monte das Oliveiras e foi ascendido aos céus. Jesus subiu aos céus e lá nos céus ele se encontra com Deus pessoalmente. E Deus o abraça e diz: meu filho, seja bem-vindo, meu filho. Sabe o que acontece? Se você passa pelo vale, pela fé, e não desiste do vale, e não desiste de Deus, o que acontece? Você receberá a coroa da sua vitória. Creia nisso em nome de Jesus. Assim como Deus se fez homem para sentir o que a gente sente, a gente não pode querer ser Deus nos momentos de vale. Nós somos humanos. Então, perdeu alguém, algum ente querido, chore. Você é humano. Jesus várias vezes falou isso com os discípulos. Simão, filho de Jonas, chamava Pedro de filho de Jonas, para Pedro entender que ele era humano. Para de ficar se acusando de uma coisa que você passou, de alguma coisa que você fez. Não se perdoa. Todo mundo te perdoa, mas você não se perdoa. Abre o seu coração. Saia do vale, porque de pé nossa vitória virá.